Mateus, capítulo 9, versículo 14. Aqui, achei. Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós, discípulos de João, e os fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em odres, ou recipientes, como aparece aqui na minha versão, novos, para que ambos se conservem. Amém? Muito bem, então eu quero falar sobre esse tema: não deixe o velho impedir o novo. Nós estamos iniciando um novo ano, e todos nós iniciamos, mesmo em meio às dificuldades que o cenário nos apresenta, todos nós iniciamos um novo ano com expectativas, não é verdade? Com expectativas de mudanças, de prosperidade, de crescimento, de vitória e assim por diante. Ninguém inicia, ou ainda que tem pessoas, né, que iniciam o ano de maneira pessimista, e essas pessoas são aquelas que não conseguem sair do velho para alcançar o novo. Elas ficam presas no passado, nas coisas que aconteceram, nas frustrações, nos traumas, das angústias e assim por diante. E é sobre isso que nós vamos falar. Quem já ouviu falar sobre o remendo novo em pano velho? Sobre o vinho novo em odres velhos? O que são os odres? Roupa é comum aqui na nossa cultura. Agora, odres já não é uma palavra tão comum para nós. Mas o odre era um recipiente de couro que você colocava o suco de uva e ele fermentava, então aquele recipiente, aquele odre, ele esticava. Então ele não poderia ser usado muitas vezes para fermentar o suco de uva, tornando-se vinho. Porque quando ele ficava gasto, se você colocasse suco de uva, ele iria fermentar e não tinha mais o que esticar, ele iria rasgar. Então isso é um odre. O odre precisa ser novo para que se coloque vinho novo. Falando da roupa, eu não sei de vocês, mas eu já usei roupa remendada pela mamãe. Quem já usou? Já? Novo assim, já usou? Achei que era só os velhos assim, que nem eu. Na nossa época, na minha época, a mamãe, ela e o papai, eles só compravam roupas novas uma vez por ano. Era com você assim também ou não? Uma vez por ano, né? E aquelas roupas que geralmente a gente furava, né? No joelho, na bunda, né? Tinha que ir remendo. Então a gente aí, uma geração, né, mais antiga, sabe muito bem o que é usar uma roupa remendada. Agora, quando você pega uma roupa muito gasta, e aquele tecido está gasto, e você coloca um pano novo, um remendo novo, ela não vai sustentar o remendo, ela vai rasgar e o rombo vai ser ainda maior. Jesus está aqui usando essa metáfora para nos ensinar algo muito importante. O que está acontecendo aqui no texto que nós lemos? Os discípulos de João chegaram até os discípulos de Jesus e perguntaram para os discípulos de Jesus. E perguntaram para Jesus. Eles queriam se informar. Olha só o versículo de número 14. Foram a Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós, os discípulos de João Batista, jejuavam? E os fariseus, por que que os seus discípulos, Jesus, não jejuam? Todos aqui sabem o que é o jejum. O jejum é uma prática espiritual, devocional, de
deixarmos de nos alimentarmos por um período, por horas, por um dia, ou às vezes mais, para meditação, para o quebrantamento da nossa carne, para ficarmos mais sensíveis, e assim por diante. E Jesus vai explicar o porquê que os discípulos não jejuam. Se os discípulos de Jesus jejuassem, é como se eles estivessem chegando em um casamento e eles não quisessem fazer a festa. Olha só o que diz o versículo de número 15. Por acaso os convidados de um casamento ficam em luto enquanto festejam com o noivo? Ou seja, estamos em um casamento. Do que Jesus está falando? Jesus estava na terra. Jesus estava com os discípulos. Jesus caminhava na terra. Então não tinha necessidade dos discípulos de Jesus jejuarem, porque Jesus estava com eles. Então eles tinham que aproveitar o máximo daqueles 3 anos e meio que Jesus estava com eles. Então Jesus diz: um dia, porém, o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Quem é o noivo? Jesus. Jesus está dizendo: quando eu for tirado, então eles vão jejuar. Então eles vão jejuar. No versículo 16, Jesus então vai usar aqui a metáfora da roupa remendada por um remendo novo e do odre velho sendo usado para fermentar o vinho novo. Ambos vão quebrar, ambos vão rasgar, não vai dar muito certo. Esse texto ele é muito empolgante, porém ele é muito mal interpretado. Tem pessoas que leem e não entendem do que Jesus está falando. Não se esqueça que o assunto aqui é o quê? Jejum. O assunto aqui é jejum. A pergunta feita é porque os seus discípulos não estão jejuando. Então Jesus ele faz essa metáfora para mostrar que o jejum sem o novo nascimento não serve para nada. O que é o novo nascimento? É se converter, é entregar a sua vida a Jesus. Isso é nascer de novo. Isso é o novo nascimento. É decidir seguir Jesus de todo o coração. É uma conversão genuína. Os discípulos de João perguntaram isso para Jesus, Jesus respondeu, e Jesus, ele está dizendo que sim, o jejum é bom, mas ele de nada serve se você ainda não nasceu de novo. Se você ainda não conheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. O jejum é apenas religião. É mais uma prática da religião. Muitas religiões praticam o jejum. Mas o jejum se torna apenas um hábito religioso se a pessoa não nasceu de novo. Ela vai fazer como os discípulos de João estão fazendo aqui, julgando quem não faz. Não é assim que o religioso gosta de fazer? Ele julga quem não faz igual a ele. Por que vocês não jejuam? Por que vocês não cantam como a gente canta? Por que vocês não pulam como a gente pula? Por que vocês não falam como a gente fala? Então o religioso, ele tende a julgar. Por que vocês não usam as roupas que nós usamos? O religioso, ele quer que você seja uma cópia dele. Mas a religião para nada serve senão para satisfazer a nossa carne, o nosso ego. O que salva é Jesus e não a religião. Amém, meus irmãos? Quem salva é Jesus e não a religião. Diga-se de passagem, não somos uma religião, por assim dizer. Jesus, ele não ensina uma religião, mas um caminho, e ele é esse caminho. Um relacionamento com Deus, e Jesus é esse caminho para nos relacionarmos com Deus. Isso não é necessariamente uma religião. Amém, meus irmãos? Muito bem. Dito isso, os religiosos judeus que rejeitaram Jesus, olha só que interessante, se apegaram ao velho. E o que era o velho aqui, irmãos? Velho homem, mas é uma coisa específica. As tradições também.
a velha aliança. Os religiosos judeus, eles se apegaram à velha aliança, ao conjunto de leis do Antigo Testamento, e eles não estavam abertos para experimentar o novo. O que era o novo? A nova aliança no meu sangue. Me dá um cálicezinho desse aqui, por favor. Pega para mim um cálicezinho. Isso, vai lá rapidinho. Isso. Obrigado. Nós vamos ceiar daqui a pouco. E esse cálice simboliza o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus foi derramado como sinal da nova aliança. Mas os religiosos judeus, eles estavam apegados à antiga aliança, ao velho, que estava sendo substituído pelo novo. Jesus cumpriu a lei, Jesus cumpriu o Antigo Testamento, mas os religiosos estavam abraçados com a velha aliança, com a religião, com a tradição, com a cultura, e a coisa vai. Então, a velha aliança é o odre velho, a velha aliança é a roupa velha, a nova aliança é o odre novo, a nova aliança é a roupa nova, e é isso que Jesus está oferecendo para a humanidade, tudo novo, amém, meus irmãos? Jesus, ele está oferecendo tudo novo, uma vida nova, uma história nova, como a palavra shalom, que significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Está na moda falar isso, né? Está todo mundo falando. E é exatamente isso que Jesus vem trazer, o novo. E nós estamos iniciando um novo ano. E Deus tem coisa nova para nós. A questão é se você vai se desprender do passado para viver o novo. Existe uma batalha muito grande na nossa mente para que continuemos como roupas velhas e odres velhos. Eu posso dizer que talvez eu seja um pouco assim, mas a maior parte dos homens se apegam a roupa, né? Mulher sempre está comprando uma roupa nova. E às vezes essa é a reclamação dos maridos, né? Não sei, pode ser o seu caso. O homem não, o homem ele se conforma com o básico. Tem homens que chegam em casa, tiram a camiseta e colocam na cadeira, no quarto, ou na esteira, que só serve para colocar a camisa agora, né? Ou no cabide, ou em algum lugar. Por que os homens fazem isso? Porque aquela camiseta está em uso. E a esposa fica louca. Eu sei que não é o seu caso, tá? Conheço, sei que não é o seu caso. Ninguém sabe de quem eu falei, né? Mas a maior parte dos homens são assim. Aí quando a esposa vai e coloca aquela roupa para lavar, a gente fica indignado, né? Porque não está no cesto. Se fosse para lavar, eu tinha colocado no cesto. Ela ainda está em uso. Aí geralmente a gente dá aquela cheirada assim, dá para usar mais uma vez. Não é assim? É assim, né? O pastor Rafael concorda comigo, eu não estou sozinho. Eu estou vendo um monte de homem dando risada aí, eu acho que esses que estão dando risada concordam comigo, né? Então, os homens têm mais dificuldade de deixarem, né, para trás o velho, a roupa velha. Às vezes o sujeito tem só um sapato, só um tênis, ele usa para tudo, né? A esposa não, a esposa já mais diversidade e assim por diante. Mas vamos parar com esse assunto, senão eu vou arrumar problema. Vamos continuar. Com isso, então, meus irmãos, nós deixamos, com esse apego, deixamos de desfrutar do novo, porque estamos apegados ao velho, e deixamos de viver o novo, aquilo que o Senhor tem para nós. E o Espírito Santo, Ele quer abrir a nossa mentalidade, para que em 2025 possamos viver o novo de Deus. Porém, todavia, entretanto, nós somos muito apegados ao velho, muito difícil de mudar, resistentes a mudanças. O povo gaúcho, eu não vou falar mal do gaúcho aqui, tá? Porque eu sou gaúcho de coração. Mas o povo gaúcho é um povo de tradição, amém? É um povo de raiz, é um povo de tradição. E cambiar, né, como diz Los Hermanos, cambiar a mentalidade do gaúcho é muito complicado.
O povo gaúcho é um povo de origem europeia, alemães, italianos e assim por diante. E no que diz respeito à religião, o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro menos evangelizado do Brasil. Porto Alegre é a capital das capitais brasileiras, de estados, menos evangelizada do Brasil. Por quê? Porque o gaúcho é muito apegado à tradição. E muitas vezes nós somos apegados a tradições que nós nem conhecemos a origem delas. Nós só simplesmente fomos ensinados. Por exemplo, futebol. Tem gente que é colorado. Misericórdia. Tem outros que são gremistas. Queima Jesus, né? Queima. Eu sou palmeirense, então não arrumo confusão com ninguém aqui no Rio Grande do Sul. Mas lá em casa estão ensinando o meu garotinho a ser gremista, porque lá em casa as mulheres são gremistas. E como ele é gaúcho, então eu não vou interferir nisso. Provavelmente ele vai ser um gremista. Só que por que ele vai ser gremista? Porque ensinaram. Só por isso. Só por isso. Só que ele não vai ser fanático, tá? Porque eu não tenho paciência de lidar com um torcedor fanático, não. Tá? Então, eu gosto de futebol, mas eu nem sei a escalação do meu time. Nós aprendemos as coisas e nós nem sabemos por que defendemos aquilo. Nós somos doutrinados para defender aquilo. A religião é a mesma coisa. A sua fé, a sua religião, ela está embasada em quê? Na Bíblia ou na tradição que você recebeu dos seus pais? A sua fé está alicerçada na Bíblia ou na tradição que você recebeu dos seus avós? Muitas pessoas dizem na Bíblia, mas elas dizem isso só para ficar bonitinho, porque elas não conhecem a Bíblia. Tem gente que morre por uma determinada situação que elas nem conhecem profundamente aquele assunto. Então, nós somos resistentes a mudanças. E a ciência vai explicar isso, a psicanálise, a neurociência, explica que nós funcionamos muito no piloto automático. A gente se sente mais seguro com aquilo que a gente conhece. Por que que Pedro teve dificuldade, ou os demais discípulos no barco, estavam apavorados com a tempestade? Porque eles sabiam que eles estavam em perigo, eles poderiam morrer a qualquer momento. Por que que o Pedro andou e depois afundou? Porque ele nunca andou sobre as águas, ele sentiu medo e começou a afundar. Então, aquilo que é desconhecido para nós, nos causa medo. Então, a mudança é difícil. O homem é difícil de mudar, a mulher é difícil de mudar. A mulher, às vezes, passa a vida tentando mudar o marido. E o marido passa a vida tentando mudar a mulher. E acontece o quê? Fracasso. Porque você não muda ninguém. Quem muda é Jesus. Você precisa focar na sua mudança, para que a sua mudança influencie o seu esposo ou a sua esposa. Quando a gente entende isso, tudo muda. Mas aí você precisa cambiar a sua mente, a sua forma de se comportar, a maneira que você se comporta. Mudar é difícil. Se você for para a Inglaterra e você for dirigir do lado direito, você acha que vai ser fácil? Você vai trocar marcha com a mão esquerda, você imagina? Complicado. Porque você está acostumado a fazer de uma forma, você está acostumado a proceder de uma maneira, por isso mudar é muito difícil. É só para quem realmente quer, para quem realmente deseja a mudança. Pergunta para a pessoa do seu lado, você quer a mudança? Você deseja a mudança? Pergunta para ela, você deseja a mudança? Então diga para ela assim, seja forte. Seja forte. Seja forte, então. Muito bem. Já que você vai ser forte, vamos lá. Primeiro ponto, que nos impede de viver o novo. Nós precisamos entender algumas coisas responsáveis por nos tornarem roupas velhas e odres velhos. A primeira, o tempo. O tempo. O tempo deveria nos fazer melhores, não é verdade? Mas são poucas pessoas que melhoram com o tempo.
A maior parte das pessoas, elas pioram com o tempo. O tempo deveria nos trazer maturidade. Pessoas que sabem que é necessário crescer, amadurecer, aprender, se relacionar, estudar, expandir a mente, conhecer a Deus. Mas a maior parte das pessoas acabam atrofiando com o tempo. Tem pessoas que ficam presas a situações que aconteceram, e elas não conseguem se livrar disso, e o tempo acaba sendo algo muito ruim na vida dessa pessoa. Tem uma ilustração que diz assim: um jovem, ele foi ferido no rosto pelo seu melhor amigo, e ele escreveu na areia. Em outro momento, ele foi ajudado por esse mesmo amigo, e ele escreveu na rocha: o meu amigo me ajudou. Você entendeu? As pessoas, quando nos machucam, nós fazemos o contrário, nós escrevemos na pedra, para não nos esquecermos. E o tempo se encarrega de enraizar aquilo dentro da gente. As pessoas que fizeram mal para você, as pessoas que te feriram, as pessoas que te machucaram, quantas situações difíceis você viveu em 2024, e que para 2025 você está lutando para deixar essa situação para trás. O tempo, ele pode fazer bem para você, ou ele pode fazer mal para você. Depende do que você vai fazer com isso. Quando alguém fizer algo bom para você, aí sim você deve escrever na rocha. Agora, quando alguém te ferir, escreva na areia. Por quê? Porque apaga muito rápido. O tempo tem que nos levar à maturidade. O tempo precisa nos levar à maturidade, pois nossa vida tem que ser como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Você é melhor agora do que antes? Você é mais maduro agora do que há 5 anos atrás? Você tem mais fé agora do que há 5 anos atrás? O tempo está sendo bom para você? Ou o tempo está sendo ruim para você? Algumas pessoas que têm acesso às minhas fotos antigas, né? No Facebook, só eu, né? Pegar suas fotos antigas também. Aí algumas pessoas dizem assim: mas pastor, o tempo foi bom, né, para o senhor? Graças a Deus. Graças a Deus. O tempo pode ser bom ou ruim para você. Depende como você está vendo tudo isso. Não veja o tempo como um inimigo, mas como um presente de Deus para você. Devemos aproveitar o tempo. Amém, meus irmãos? Segundo ponto, o passado, que também tem a ver com o tempo. O passado pode nos impedir de vivermos o novo. O passado pode se tornar o responsável por usarmos roupas velhas e odres velhos. O passado pode nos impedir. Existem pessoas escravizadas pelo passado. Existem pessoas que estão virando odres velhos, que não suportam o vinho novo. Como que você é agora? Que papel o passado tem no seu hoje? A sua infância, os relacionamentos com pai, com mãe, relacionamentos do passado, situações difíceis que aconteceram. Como você está hoje como resultado de tudo que aconteceu? O passado tem te impedido de continuar? Roupas rasgadas, sem condições de receber remendo novo, roupa velha, pessoas extremamente sensíveis, por conta de situações que aconteceram no passado, pessoas amarguradas, que foram traídas, julgadas, esquecidas, e remoem isso há anos. Nós somos diferentes, amém?
Cada um de nós aqui temos o nosso temperamento. E a gente percebe, eu consigo perceber isso com uma certa facilidade na vida das pessoas. Os temperamentos, como as pessoas são diferentes. E tem pessoas que têm mais dificuldade de deixar para trás. Tem mais dificuldade de perdoar. Pessoas que têm mais dificuldade de lidar com os traumas. Pessoas que ficam amarguradas. Você conhece alguém amargurado? Conhece? Sempre tem alguém amargurado na família da gente, né? Aquele tio ranzinza, aquela avó ranzinza, chata, amargurada, aquele vizinho. Sempre tem pessoas assim na nossa vida. É legal estar junto de pessoas assim? Sim ou não? Não é legal. É legal conversar com pessoas negativas? Pessoas que só reclamam? Pessoas que só falam mal dos outros? Sim ou não? Não é. E outras pessoas têm o passado como melhor que o presente. Pessoas presas ao passado. E por isso elas ficam lá. Elas preferem viver no passado. Agora está na moda aqueles filmes de multiverso, né? Universos paralelos e tal. Você imagina se você pudesse viajar no tempo. Algumas pessoas dizem assim, eu prefiro viver no passado. O passado era melhor. Pessoas saudosistas. Pessoas que o passado é sempre melhor. Elas não conseguem viver o presente. Elas não conseguem olhar para o futuro. Porque elas estão presas no passado. Ah, mas a igreja de antigamente era melhor. Perguntaram para um pastor assim, por que não fazem mais pastores como antigamente? Aí esse pastor respondeu, porque nós não pregamos para antigamente. Nós pregamos para hoje. Então nós precisamos de pastores formados para hoje. Ah, mas a igreja do passado, a igreja primitiva, nós devemos buscar sermos como a igreja primitiva. Você já leu como era a igreja primitiva nas cartas de Paulo, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios? É igualzinho a gente hoje, cheio de problema, cheio de dificuldade. Quando você olha para a igreja de Corinto, tinha panelinha dentro da igreja, uns de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro. Tinha caso de incesto, que Paulo teve que disciplinar uma determinada pessoa por conta disso. Tinha falso profeta, falso ensinamento. Então, a igreja é igual, não mudou. Mas as pessoas, elas preferem ficar presas no passado. Ah, mas no passado os pastores pregavam de terno e gravata. Ah, no passado a gente tinha banco de madeira. Ah, mas no passado não tinha luz, não tinha ar-condicionado, não tinha microfone, não tinha um monte de coisa. Não está melhor agora? Sim ou não? Com certeza. Então o passado tem o seu lugar de importância, meus irmãos. Porém, ficou no passado. Quem não para de sonhar com o passado, não percebe quando a felicidade está estendendo a mão, quando a felicidade, a oportunidade está batendo na porta, porque ela está presa no passado. Nós não temos mais o passado, ainda não temos o futuro, olha só, porque tem gente que está presa ansiedade, preocupada com o futuro. Pessoas presas ao passado, pessoas presas ao futuro, e nós não temos o passado, e também não temos o futuro, o que é que nós temos? Mas a gente não está nele. Por que o presente tem nome de presente? Diga assim, porque é um presente. Então você precisa viver o seu presente. Amém, meus irmãos? O que você vai fazer com esse presente? O que você vai fazer com o hoje? O que você vai fazer com o ano de 2025? O que você vai fazer com as oportunidades que Deus vai colocar diante de você? Aqui entra mais uma questão. Ponto 3, que nos atrapalha, a falta de visão. Pessoas que estão presas ao velho e não conseguem ver o que Deus está fazendo. Porque elas estão presas ao velho, ao passado. Elas não conseguem ver, não têm visão. Você já percebeu que pessoas presas ao velho, mesmo sofrendo,
elas não largam o velho. Pessoas que estão sempre falando do mesmo assunto. Pessoas que estão sempre falando da mesma dor. Mas elas não largam a dor. Elas idolatram a dor. Elas idolatram o sofrimento. Se reúnem para falar sempre da mesma coisa. Você lembra o que fizeram com a gente? Tá, mas a gente já falou isso 1000 vezes. Ah, mas é que eu gosto de sofrer. Eu gosto de falar da dor. Eu gosto de falar do problema. Eu gosto de idolatrar os meus traumas. Irmãos, isso acontece sem a gente perceber. Nós precisamos deixar o passado no passado, deixar o velho lá para trás e olharmos para o novo que Deus está colocando diante de nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O assunto de alguns é somente mágoas do passado. Mágoas, mágoas e mágoas. O velho tira a nossa capacidade de ver o novo. A gente não consegue ver. E o pior cego não é o que não vê, mas aquele que vê, mas não quer enxergar. Está diante dos olhos dele, mas ele não consegue enxergar. Todo mundo vê, mas ele não vê. Todo mundo percebe, mas ele não percebe. Nós não podemos deixar a dúvida tirar a nossa visão. Devemos olhar para frente. Porque Deus tem coisas novas para todos nós, em 2025, na presença dEle. Amém, meus irmãos? Quarto ponto. Eu não sei por que saiu o slide daqui. O que aconteceu aí? Foi desconectado, eu estou sem slide, mas deixa quieto, vamos continuar. As feridas, traumas e complexos, vai aparecer aqui, nos travam, nos impedem de avançar. Olha só que interessante. Qual é o material usado para se fazer odres? Couro? Couro. Couro de animal. Só que o animal, a pele, não podia ter defeitos, não podia ter machucadura, não podia ter feridas, não podia ser uma pele traumatizada, senão ela não serviria para ser um odre novo, não serviria. E todos nós temos feridas, traumas e complexos. Quem não tem? Quando você não entrega isso para Jesus, isso atrapalha você de viver o novo. Vai levar você sempre para o mesmo ponto. Nós precisamos ser curados. Tiago 5,16 fala sobre cura. Confesse suas mazelas. Fale uns aos outros para ser curado definitivamente e ore uns pelos outros. E ponto, foi curado, acabou. Nós precisamos de comunhão para sermos curados. Nós precisamos de igreja para sermos curados. Precisamos da palavra de Deus para sermos curados. E Jesus deseja nos curar e nos mostrar o caminho da maturidade, o caminho da felicidade, o caminho da paz que excede todo entendimento. Deus nos chama, não porque nós somos bons e sãos, Deus nos chama porque nós somos doentes, todos nós. Todos nós temos dificuldades. Não adianta colocarmos as máscaras da religião, as roupas da religião, porque Deus vê o coração. E Ele pode mudar a minha e a sua história. Ele pode nos livrar das feridas, dos traumas e dos complexos. E por último, que também nos atrapalha, vai aparecer para você, a acomodação e o conformismo. Pessoas que estão acomodadas, que estão conformadas. A coisa mais gloriosa que tem é quando a mente da pessoa se expande através da palavra. A Bíblia diz que nós devemos conhecer a verdade, e a verdade faz o quê? Nos liberta. Depois que eu entreguei minha vida para Jesus, que eu comecei a viver a vida de igreja, a aprender a palavra de Deus, eu sou outra pessoa. Outra pessoa, a minha mente é outra, se expandiu, se abriu. Quantas pessoas eu já tive a oportunidade de ver isso acontecer na vida.
no casamento, na família, pessoas que cresceram, pessoas que não queriam estudar, que não queriam progredir, que não queriam avançar, que quando conheceram a palavra, entenderam que o desejo de Deus é que você avance, que você estude, que você aprenda, que você se liberte, porque se o conhecimento liberta, a ignorância escraviza. Amém, meus irmãos? Então o ano de 2025 é um ano para você sair da acomodação, do conformismo, e você expandir, crescer para a glória de Jesus. Quem se lembra de Mefibosete? Em Lodebar, descendente de Saul, poderia ter sido rei em Israel, mas ele sofreu um acidente na infância e agora ele tinha uma deficiência nas suas pernas. E naquela época, naquele contexto, a única coisa que sobrava para ele era viver de esmolas, de ajuda. E ele acabou indo parar em Lodebar, até que um dia Davi se lembrou da promessa que fez para o seu amigo Jonathan. E ele perguntou se tinha alguém vivo ainda da casa de Saul. E disseram, tem um tal de Mefibosete. Mefibosete estava ferido, estava traumatizado, cheio de complexos e esquecido. Mas ele foi trazido até a presença do rei. Ele saiu da acomodação, do conformismo. Isso fez com que ele estivesse na presença do rei. E quando ele estava sentado na presença do rei, na mesa do rei, comendo com os filhos do rei, a partir dali ele seria tratado como um príncipe, ele era igual aos demais. Porque é assim que Deus nos trata. Nós somos iguais, amém? Ninguém é melhor do que ninguém. Mas para que Mefibosete pudesse viver isso, ele teve que sair de Lodebar, ele teve que sair da acomodação, do conformismo. Isso fez com que ele se acomodasse e se conformasse àquela situação, os traumas, as feridas e tudo que ele sofreu fez com que ele se acomodasse. Mas ele, recebendo o convite, ele decidiu sair daquela situação e foi até a presença do rei. Mefibosete era um odre velho, talvez como alguns de vocês que estão aqui, presos ao velho, presos ao passado. Ele deixou Lodebar e se sentou na presença do rei. Todos querem felicidade, sim ou não? Quem quer passar por muitas lutas, muitas dificuldades e sofrer muito esse ano? Levante a mão. Ninguém, né? Todo mundo quer ter um ano extraordinário. Só que existe um caminho para isso. Você quer trilhar esse caminho? O primeiro passo é você colocar Jesus na frente. Olha só que coisa interessante. Vou pedir para você ficar em pé, por favor. E a banda vem para cá. Vamos cantar com a banda. E vamos ministrar a ceia. Para que haja um odre novo, já foi dito, tem que ter pele nova e de animal. Ou seja, para que haja um odre novo é necessário que alguém morra. Um animal teria que morrer para que a pele fosse fornecida para se tornar um odre novo. Nós estamos nos comparando a odres, e estamos dizendo que muitas vezes nós somos odres velhos, rachados. E para que sejamos odres novos, é necessário pele nova, e para que haja pele, é necessário que também haja morte. Para que você pudesse estar aqui, para que você pudesse viver o novo, uma vida nova, Jesus teve que morrer por você. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus morreu por você, para que você pudesse ter uma vida nova, para que os seus pecados fossem perdoados, para que você pudesse entrar no céu no dia da sua morte. Falei sobre isso pela manhã. Alguém teve que pagar um preço muito alto. E é isso que nós vamos celebrar agora. Nós vamos celebrar a salvação. E como é que nós celebramos a salvação? Através da ceia do Senhor.
Tem pessoas que acham que a ceia é um momento de tristeza, de lamúria, muito pelo contrário. Porque o nosso Jesus, ele não está morto, ele está vivo, amém? E ele disse que quando nós nos reunirmos para ceiar, deveríamos comer do pão e beber do cálice em memória dele. Porque o corpo dele foi moído, e o sangue dele foi derramado, o sangue da nova aliança. Por isso nós devemos nos desprender da tradição que nos aprisiona, daquilo que nós muitas vezes nem sabemos porque seguimos ou acreditamos, mas fazemos porque nos ensinaram assim. Jesus está te chamando para deixar a velha aliança. Jesus está te chamando para se abraçar com a nova aliança, com o novo. Jesus está te chamando para que você se torne um odre novo, para que você receba o novo que Ele tem para você. Quem deseja isso? Amém. Então nós vamos ceiar, mas antes de cearmos, eu preciso fazer um convite. Você que ouviu essa mensagem, talvez você que está pela primeira vez, ou pela segunda, terceira, está frequentando a igreja há algum tempo, e ainda não tomou uma decisão de seguir a Jesus, e você quer Jesus na sua vida, a partir de hoje, você quer conversão, mudança, transformação, aceitar Jesus como Senhor da sua vida, como seu Salvador. Tem alguém aqui, nessa noite, que quer tomar essa decisão? Eu quero entregar todos os meus caminhos a Jesus, a minha vida, eu quero aceitá-lo como meu Salvador.